Olá, tudo bom? Vamos dar início hoje ao estudo de isomeria espacial. Continuação do estudo de isomeria, como também o último conteúdo que será abordado, no quarto período de Química. A isomeria espacial ela se classifica em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria espacial ou estereoisômero é aquela que somente pode ser explicada por meio de fórmulas estruturais espaciais, ou seja, são as fórmulas moleculares, certo? A isomeria espacial ela divide-se em isomeria cis-trans ou isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria cis-trans, que também é conhecida como isomeria geométrica, ela pode ocorrer de dois casos: em composto com dupla ligação. Então, é uma condição, certo, para que ocorra a isomeria geométrica. O composto ele deve ter, certo, uma dupla ligação, como a gente observa aqui nesse composto, que nós temos a presença aqui de uma dupla ligação. Esse composto está sendo representado aqui abaixo por essas moléculas. Observem que aqui nós temos um plano, como se fosse um espelho, que divide a molécula ao meio, certo? Ao fazer essa análise, dividindo a molécula ao meio, nós observamos que existe átomos que ficam no plano superior e átomos que ficam no plano inferior, certo? Abaixo dessa divisão. Então, nós vamos analisar quais são os átomos que estão no plano superior e que estão no plano inferior. No plano superior, nós temos quem? Hidrogênio, hidrogênio. No plano superior, nós temos o cloro e o cloro. Observamos que no mesmo plano, certo? No mesmo plano, nós temos o quê? Nós temos átomos iguais, não é isso? No caso, eu tenho no plano superior átomos de hidrogênio e no plano inferior átomos de cloro. Quando isso acontecer, no mesmo plano, nós passamos a ter átomos iguais, nós classificamos a molécula como uma molécula cis. Já na molécula contrária, se você observar, certo? Ó, dividimos a molécula ao meio da mesma forma, Passamos o plano no meio. No plano superior nós temos quem? Hidrogênio e temos cloro. No plano inferior, abaixo da molécula, ó, aqui a parte abaixo, nós temos cloro e temos hidrogênio. Então observamos aqui o seguinte, que no mesmo plano, nós temos o quê? Átomos diferentes. Quando nós temos átomos diferentes no mesmo plano, então nós temos uma molécula que nós classificamos como trans. Então são os compostos cis, certo? Cis, trans. Da mesma forma a gente pode analisar aqui, ó. Se eu passar o plano, dividindo a molécula ao meio, certo? Ó. Na parte superior eu vou ter quem? Hidrogênio. Na parte inferior, cloro. Então, como no mesmo plano eu tenho átomos iguais, eu vou ter uma molécula cis. Mesma forma aqui, ó, passando o plano ao meio, observe que no plano superior eu tenho hidrogênio e cloro, como também no plano inferior, cloro e hidrogênio. Então, átomos diferentes no mesmo plano, molécula trans. Vale lembrar que esses átomos, essas moléculas cis-trans, elas têm propriedades físicas e propriedades químicas diferentes, certo? Generalizando, nós temos o seguinte, aqui são as principais condições para termos um composto geométrico, cis-trans. Aqui nós temos a condição, que é a ligação dupla, certo? Essa ligação dupla, ela vai mostrar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma ligação dupla. O carbono, ele tem que estar ligado a dois radicais.
onde esses dois radicais, obrigatoriamente, eles devem ser, ó, radical 1 diferente do radical 2. Então, esse grupo aqui deve ser diferente desse outro. Então, o carbono deve ter ligantes diferentes. Da mesma forma acontece com esse outro carbono, que tem aqui, ó, a dupla ligação, onde eu tenho o radical 3 e o radical 4. Eles também devem ser diferentes entre si, certo? Sendo que o radical 1 pode ser igual ao radical 3, ou o radical 3 pode ser igual ao radical 2, não tem problema. O que não podem ser iguais é os mesmos radicais ligados ao mesmo átomo de carbono. Então, observamos aqui embaixo, ó, se eu passo plano, certo? Observe que a este primeiro carbono aqui, ó, eu tenho um grupo CH3 e tenho hidrogênio, então são diferentes. No segundo carbono, eu tenho um grupo CH3 e hidrogênio também, são diferentes. Se eu for analisar se a molécula é cis-trans, eu vou analisar agora acima do plano. Acima do plano. Então, acima do plano superior, eu tenho uma molécula, o CH3 e CH3. Então, eu já observo o quê? Que são iguais. Mesmo grupo, mesmo plano, não é isso? Ó, mesmo plano, mesmo átomo. Então, se eu tenho o mesmo plano e mesmo átomo, eu vou ter uma molécula, ó, cis. Se eu vou dar nome ao composto, eu sigo as mesmas regras de nomenclatura. Numero a cadeia, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos but. No segundo carbono, eu tenho a dupla ligação, 2. Dupla ligação em e terminação O. Então, a regra de nomenclatura prevalece. Só acrescentou o termo cis para informar se a molécula é cis ou trans. Aqui da mesma forma, ó, ao meio, aí nesse primeiro carbono aqui eu tenho ligado quem? Hidrogênio e CH3, então são diferentes entre si. No segundo carbono eu tenho ligado quem a eles? CH3 e o hidrogênio, são diferentes entre si, então estamos dentro da condição mínima. Então vamos analisar se é cis ou trans. Observando aqui acima do plano eu tenho quem? Hidrogênio e CH3, então eu já observo o quê? Que são átomos diferentes, como também abaixo do plano. Se temos átomos diferentes no mesmo plano, então eu tenho uma molécula trans. Certo, pessoal? Compreendido? Então, agora nós vamos analisar aqui uma outra forma de classificar os átomos em cis-trans. Quando todos os átomos envolvidos forem diferentes entre si, eu vou identificar através do seu número, certo? Do seu número atômico. Lembram do número atômico? Esse número atômico é aquele número que é fornecido e informado através da tabela periódica. Então vamos lá, o carbono está ligado aí no hidrogênio e o grupo CH3. O segundo carbono, flúor e cloro. Então o que está acontecendo? Todos os átomos envolvidos são diferentes. Então no primeiro carbono, o hidrogênio, tem número atômico 1. Ó. O carbono aqui tem número atômico 6. No segundo carbono eu tenho quem? Flúor com número atômico 9 e o cloro com número atômico 17. Então vamos analisar aqui, ó, comparando, dividindo a molécula ao meio. No plano superior eu tenho átomos 1 e 9. E no plano superior eu tenho átomos com número atômico 6 e 17. Então, obviamente, os números atômicos maiores, né, ó, estão aqui na parte inferior, né? Aqui, ó, eu vou ter os números maiores, não é isso? Então, se os números maiores estão na parte inferior, como os números menores estão na parte superior, eu entendo que os menores números atômicos estão no mesmo plano, certo? Como também os maiores números atômicos estão no mesmo plano. Isso caracteriza o quê? Novamente, que nós temos uma molécula cis. Analisando aqui segundo composto, ó. Vamos novamente traçar aqui uma reta, ó, cortando a molécula ao meio. No plano superior, hidrogênio e cloro. Plano superior, hidrogênio 1, cloro 17. Plano inferior, carbono 6, flúor 9. Então, nós podemos comparar aqui, ó, menor e maior. Maior, não é isso? E menor. Então, eu observo que aqui, ó, no plano superior, eu tenho um número menor e um número maior. Então, eles estão se apresentando aqui em planos, né, os números maiores e menores
encontram-se no mesmo plano. Então, está havendo uma diferença entre menor e maior no mesmo plano. Tanto menor e maior no plano superior, como o número atômico maior e menor no inferior. Então, como eles estão contrários, isso reforça a classificação da molécula trans. Os isômeros cis-trans, eles também podem se apresentar em compostos cíclicos. O que são esses compostos cíclicos? São as cadeias fechadas. Os compostos, eles apresentam um ciclo, né, um polígono plano. Então, aqui nós temos um ciclo, né, que é formando um triângulo, 3 átomos de carbono. O plano passa dividindo a cadeia ao meio, da mesma forma como você pode observar aqui, está dividindo a cadeia ao meio. Nós vamos analisar quem está no plano superior. No plano superior eu tenho cloro, hidrogênio, correto? No plano inferior, eu vou ter quem? Hidrogênio e hidrogênio. Então, eu observo que no plano inferior, todos os átomos envolvidos são iguais, não é isso? Como são iguais, eu reforço a classificação aqui de uma molécula cis, certo? Analisando aqui a próxima composto, nós vamos fazer a mesma análise, Dividido aqui a cadeia, o plano está dividindo ao meio, como vocês podem observar, certo? Vamos analisar quem está no plano superior. No plano superior, acima, nós vamos ter quem? O hidrogênio, o cloro e o hidrogênio, não é isso? Ou seja, todos os elementos envolvidos são diferentes entre si. Vamos analisar quem está no plano inferior. No inferior eu vou ter cloro, hidrogênio e hidrogênio. Então, eu observo que mesmo os átomos que estão no plano superior, como estão no plano inferior, são diferentes entre si. Então, como são diferentes entre si, a molécula ela é classificada como trans, ok? Então, essas moléculas cis-trans, elas não podem ser superpostas, ou seja, não podem ser colocadas uma sobre a outra. É como se você pegasse a sua mão e colocasse uma mão sobre a outra. Você não vai conseguir fazer isso, né? Porque os polegares eles vão ficar um para a esquerda e outro para a direita. Nós vamos agora introduzir a isomeria óptica, né? Que é a luz natural. A isomeria, ela trata exatamente essa luz polarizada, a formação da luz natural. Então, nós vamos aqui. A luz comum ou natural é formada por ondas eletromagnéticas, sendo que as ondas elétricas vibram em um plano e as magnéticas em outros, perpendiculares entre si. Então, aqui se observa o plano de vibração da onda elétrica e o plano de vibração da onda magnética. Então, elas ficam girando, uma passando pela outra, formando exatamente essas rotações de planos, né, num eixo luminoso. Aqui nós temos a representação da luz natural, como ela se apresenta graficamente. Aqui nós temos a representação da luz polarizada, certo? O plano da onda elétrica versus o plano do eixo magnético, que é a representação da luz polarizada. Ela é apenas um fluxo que transmite de um lado para o outro. Como polarizar a luz, né? A luz, a maneira mais simples é usando um polaroide, né? Que são cristais, substâncias orgânicas complexas depositadas sobre o material plástico transparente. Então, nós temos aqui um óculos, quando um óculos ele contém polaroides. Então, quando uma lente, né, é colocada uma sobre a outra, eles acabam permitindo fluxos de luz através dessas lentes. Mas quando ela é colocada perpendicular à outra, né, no ângulo de 90 graus, acaba que a luz não consegue atravessar, né, porque a luz ela não consegue polarizar. As substâncias opticamente ativas ou substâncias que têm atividade óptica são aquelas que fazem girar o plano de polarização da luz, certo? Que foi descoberta em 1808 por Malus e em seguida Biot descobriu os cristais de quartzo. Então aqui nós temos o desvio
né, a luz polarizada, e essa luz polarizada ela sofre um leve desvio, onde ela pode sofrer esse desvio tanto para a direita quanto pode sofrer esse desvio para a esquerda, certo? E quando ocorre esse desvio, né, com a descoberta dos cristais de quartzo, acabam formando formas geométricas, de tal forma que uma é a imagem do outro no espelho plano, né? Se você colocar a sua mão de frente ao espelho, você vai ver sua mão, né, no espelho, só que no sentido contrário, como a gente observa aqui na figura, ó. Você está postando sua mão no espelho, você vê sua imagem, né? Só que no espelho ela vai estar mostrando a imagem da mão esquerda. Se você conseguir tentar colocar uma mão sobre a outra, você não consegue, né? Porque elas não são superpostas. Ó, o dedo, eles sempre vão ficar nos sentidos contrários. A mesma analogia a gente faz ao uso de uma luva, né? Se você pegar a luva direita e colocar na mão esquerda, não vai dar certo. Então, isso acaba caracterizando e classificando o que nós conhecemos como carbono, certo? Um carbono assimétrico. O carbono assimétrico é o mesmo carbono quiral, certo? É exatamente o átomo de carbono que se liga a 4 ligantes diferentes. Nós sabemos o quê? Que o carbono, ele realiza 4 ligações, não é isso? Então, para esse átomo de carbono, ele ser um carbono quiral ou assimétrico, esses 4 ligantes devem ser um diferente do outro, certo? Eu posso ter aqui, ó, um hidrogênio, um cloro, um bromo e um CH3. O importante é que os 4 ligantes sejam todos diferentes um do outro, como a gente observa aqui, ó. Eu tenho aqui o carbono quiral, certo? Eu tenho aqui o carbono quiral, ó. Por que ele é quiral? Observe que ele está com 4 ligantes, ó. Um é o CH3, outro o OH, o outro é o carbono e o outro é todo esse grupo aqui. Então, observe que eu tenho 4 carbonos ligantes. Então, esse carbono ele é quiral justamente por isso, porque ele tem 4 carbonos ligantes. Então, posso chamar um carbono quiral também de carbono assimétrico. Aí nós temos também aqui, né, a luz polarizada, como eu disse anteriormente, ela sofre um desvio, né, quando a gente chama, né, que é a luz polarizada. Ela pode sofrer um desvio para a direita ou ela pode sofrer um desvio para a esquerda. Como a gente observa aqui, ó, sofreu um leve desvio para a direita e um leve desvio para a esquerda. Quando ela sofre esse desvio para a direita, a substância ela é chamada de destrógira, certo? Representada simplesmente pela letra D ou pelo sinal positivo. Levógira, representada pela letra L ou simplesmente pelo sinal negativo. Levógera sofre desvio para a direita, né? Destrógira sofre desvio para esquerda. Sofre desvio para a esquerda, certo? Então, quando uma substância ela apresenta a substância destrógira e levógera, ela acaba formando o quê? Os antípodos ópticos, que também são conhecidos como enantiomorfos, certo? Então, esse grupo de enantiomorfos ou antípodos ópticos, ele é formado pelas substâncias, né, que sofrem o desvio da luz polarizada, que sofre o desvio para a direita, destrógira, olha aqui ela, para a esquerda, levógera. Então, aqui os compostos cíclicos. Ó, novamente, aqui a gente observa o carbono quiral, ó, representado aqui com a presença do asterisco. Observe que os 4 ligantes dele são todos diferentes, não é isso? Então, o carbono central ele é assimétrico, né, porque ele está com 4 ligantes diferentes. E aqui nós temos a imagem da molécula no espelho.
Ó, quando você transmite a imagem no espelho, o grupo aqui COH que está para a direita, no espelho ele se apresenta do lado esquerdo, né? Então, ao ter essa imagem, ao representar essa imagem, que ela também está sendo representada aqui embaixo, ó, na primeira ilustração ela está, né, exatamente o quê? Do lado esquerdo. Na segunda aqui ela se apresenta do lado direito. Com isso, nós acabamos que classificando a molécula como, se ela está do lado esquerdo, né? Lado esquerdo é destrógira, do lado direito é levógero. Então, nós temos o que? Um par de enantiomorfos ou antípodos ópticos. Como a gente pode observar aqui, ó, novamente, né? Só para reforçar, certo? Só para reforçar aqui, ó. Nós temos uma mão no espelho. Aí no espelho, né, quando você coloca, você tem um polegar do lado esquerdo e o outro do lado direito. Ó, você não consegue sobrepor as mãos. Observem que os polegares, eles não se sobrepõem. Né? Quando você colocar a imagem de um lado para outro, você vai ter exatamente, né, vai observar isso, né, porque eles estão formando um par de enantiômeros justamente por quê? Pela questão das posições, que a imagem pode ser revertida num espelho, certo? Tendo o desvio para o lado direito e o desvio para o lado esquerdo, destrógena e levógena. Então, é isso. Nossa aula, certo, termina por aqui. Agradeço demais. Eu, desde já, estou à disposição de vocês. Dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. A atividade eu vou estar disponibilizando no WAPE, como também através do WhatsApp. Vocês podem pesquisar esse assunto no livro didático de vocês. Vocês podem pesquisar em outras aulas, né, no YouTube, né, para auxiliar e reforçar. Nós vamos, próxima semana, se Deus quiser, fazer uma aula através do Meet, para a gente fazer a correção da atividade e também uma revisão, porque na sequência nós teremos um trabalho parcial, certo? E na semana seguinte, pessoal, nós já teremos a nossa prova global, né? Prova global, todos, então não vamos deixar para a última hora, vamos fazer as atividades, vamos deixar tudo em dias, porque já já, se Deus quiser, estaremos todos, né, de férias, com a graça do Senhor. Então, qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, até a próxima.